Bem-vindo ao Electrified, sou Dylan Loomis. Joe Tetmeier afirmou hoje que algo importante mudou. Na Viga Texas temos pelo menos 14 cybertaxis no pátio de saída sem volantes. Aqui está uma visão ampliada de uma das fotos e muito claramente não há volante. Algumas coisas. Eu vejo pessoas dizendo que esses são os cybertaxis que serão implantados na rede robotáxi em breve, mas não tenho tanta certeza, porque você ainda vê o adesivo de engenharia na lateral desses veículos. O que para mim é uma ótima indicação de que sim, eles podem estar sem volante, mas claramente ainda são veículos de teste de engenharia. E quando se trata do grande debate, eu não vou mudar minha posição de jeito nenhum, mas antes de todo mundo começar a zoar o Farzad aqui, não esqueçam do que ele realmente disse. Ele disse que o segundo trimestre de 2027 é quando ele acha que a Tesla vai construir um cybertaxi com volante e pedais. Mas é verdade que esse raciocínio estava baseado na suposição, agora incorreta, de que a Tesla estaria limitada a 2.500 cybertaxis por ano. Mas como aprendemos algumas semanas atrás com a autocertificação da Tesla, eles não esperam precisar dessa isenção, o que significa que a Tesla não espera ser limitada por esse limite de 2.500 unidades. Vamos ter que esperar para ver, mas é um marco empolgante. Como esperado, quase todo abril será assim. Esses veículos de engenharia, tanto com quanto sem volante, a Tesla está implementando esses veículos no país para testes, validação e preparação para futuras variantes oficiais de produção que acabarão sendo colocadas em operação na rede de robotáxis. E eu digo isso porque, neste momento, é apenas uma questão de testes e validação. O rastreador de robotáxis nos mostra que agora há até 13 veículos sem supervisão na frota de Austin, o que sim, por um lado não é nenhum recorde, mas por outro lado, representa um aumento de quase 100% só nas últimas semanas. Então, claramente, o software FSD da Tesla é capaz de operar sem supervisão. A questão passa a ser, por quanto tempo a Tesla vai querer testar o Cybercab antes de se sentir confortável para implantar ele e seu conjunto de câmeras na rede? Como o rastreador dos Superchargers destacou hoje, Marco afirmou que a Tesla planeja grande expansão de carregamento para robotáxis no East Valley de Phoenix. Pré-licenças foram submetidas na semana passada para a adição de 56 vagas de carregamento V4 e o pedido declara explicitamente que os carregadores não serão para uso público. Então, claramente, isso será para uso interno da Tesla para carregar seus robotáxis. Sempre achei que Phoenix tem grande chance de ser a próxima cidade para onde a Tesla vai se expandir. Mas Marco também disse que a Tesla protocolou um rascunho de proposta para outro local na cidade de Mesa, também listado como uso privado. E claro, esse local em Phoenix não precisa estar ativo para que a Tesla lance um serviço de robotáxi na cidade. Como venho dizendo, devemos ver muita movimentação por aqui nos próximos meses. E como esperado, recebemos a atualização do SDO vigente da NHTSA sobre os dados de incidentes dos robotáxis em todo o país. Em vez de compartilhar no CSV complicado, analisei e extraí todos os dados da Tesla. Agora, infelizmente, a Tesla é a única empresa neste relatório que omite a maior parte das informações cruciais. Dentro desse sistema de relatórios da NHTSA, as empresas têm a opção de omitir informações sobre o CBI, informações comerciais confidenciais, e a Tesla escolheu fazer isso. A principal conclusão com os dados atualizados, incluindo março, é verdadeira. A Tesla não teve nenhum incidente em março, ou seja, o último foi em janeiro deste ano. Além disso, não recebemos datas específicas, então só informa o mês e o horário, sem data. Mas voltando a junho no ano passado, quando a Tesla lançou o serviço, no total, durante todo esse período até março deste ano, a Tesla teve 15 incidentes. E em todos esses casos, houve apenas um ferimento leve. Mas 5 desses 15 incidentes ocorreram quando os robotáxis da Tesla estavam a 0 milhas por hora. Ou seja, alguém bateu no Tesla e não foi culpa da Tesla. Então isso reduz o total de casos em que a Tesla teve culpa para 10, e no primeiro incidente, em julho de 2025, o robotáxi da Tesla estava a 8 milhas por hora e bateu em um objeto fixo. Devido às informações ocultas, não sabemos o que foi atingido. Esse foi o único incidente com ferimento, e ainda assim, leve. Mas nesse caso, o veículo da Tesla foi rebocado. O segundo incidente também foi em julho. Para ser técnico, houve um ferimento leve que resultou em hospitalização. O Tesla e um SUV faziam uma curva à direita a cerca de 3 km por hora. Mas eu diria que há um asterisco aqui, porque o relatório inicial não mencionava ferimento nem hospitalização. Esse detalhe só foi adicionado 5 meses depois do ocorrido. Então, algo a se notar, mas nenhum airbag foi acionado nesse caso. E novamente foi um incidente em velocidade muito baixa. Então não vou ler os detalhes de todos esses casos, só quero mostrar a linha do tempo para você. O incidente 3 ocorreu em setembro do ano passado, assim como o quarto incidente. Caso queira ler detalhes, pode pausar. Já o incidente 5 foi em outubro do mesmo ano.
Esse foi, na verdade, o incidente de maior velocidade para a Tesla, um que ocorreu a 18 milhas por hora. Incidente 6 em dezembro, incidente 7 em janeiro, incidente 8 em janeiro, incidente 9 em janeiro. E o último que temos, incidente 10 também em janeiro. Então isso significa que os meses sem incidentes da Tesla, fevereiro e março, são os 2 primeiros consecutivos para o serviço robotáxi. E para mim, acho que esse é um dado bem forte para explicar por que estamos vendo os veículos sem supervisão começarem a aumentar lentamente. E curiosamente, se você parou para ler, a maioria desses incidentes foi de contato com objetos fixos. E outro dado que achei interessante, 6 desses 10 incidentes aconteceram depois das 8h30 da noite, ou seja, à noite, em condições de pouca luz. Os primeiros meses seguidos sem incidentes da história da Tesla são um grande impulso neste importante segundo trimestre. Mas como sempre, para mostrar os dois lados, a Abhimanyu compartilhou um vídeo de seu robotáxi preso em um loop infinito em um estacionamento coberto. Ele entrou no seu passeio sem supervisão bem do lado de fora do estacionamento coberto, e acredito que o destino era do outro lado. Mas o robotáxi, seguindo a navegação, entrou no estacionamento coberto, subiu até o topo e terminou a corrida no topo do estacionamento. Então ele reiniciou a viagem e o carro deu a volta, desceu tudo de novo e finalmente chegou ao destino. Para os primeiros usuários animados com a tecnologia e conteúdo para redes sociais, isso não é um grande problema. Para quem precisa chegar a um lugar de forma eficiente, não é isso que se quer ver. Pelo que entendi, a Tesla deixou a navegação usar um pouco desse raciocínio, mas ainda estão descobrindo as coisas. Mas até agora, esse experimento não foi muito bom. E o fato de a Tesla estar tendo tanta dificuldade com algo que deveria ser tão simples como a navegação realmente é confuso. Por outro lado, achei isso encorajador, pois mostra que o software do robotáxi, seja qual for a versão usada, ainda é bem comparável ao dos nossos carros de clientes. Ou seja, por enquanto com o IA, 4 toda a frota está realmente no mesmo nível. E para aqueles de vocês que têm o Hardware 3, só para lembrar, a informação mais recente que temos, a Shock disse que, assim que a série de lançamentos da versão 14 estiver totalmente concluída, eles planejam trabalhar em uma V14 Lite para o Hardware 3. E considerando quando esse comentário foi feito, ele disse que provavelmente é esperado para o segundo trimestre deste ano, o que daria à Tesla até junho deste ano para entregar isso. Mudando para a Europa, vi Roland compartilhar primeiro a agenda real para a reunião do TCMV que acontecerá em 5 de maio, e ele deve ter conseguido isso com um informante, porque se você for ao site oficial onde eles publicam esses documentos, o mais recente ainda é de 24 de março deste ano. Com esse esclarecimento, este realmente parece um documento oficial. E como esperado para essa reunião de 5 de maio, você verá que por apenas 20 minutos eles têm a apresentação dos Países Baixos sobre uma atualização do artigo 39. E o que você não vai encontrar nesta pauta especificamente é a votação, que é exatamente por isso que eu disse que há uma boa chance de o RDW fazer a apresentação nesta reunião. Mas depois eles esperam para realizar a votação apenas na reunião posterior, em 30 de junho. E considerando que essa apresentação, os comentários, as perguntas e tudo isso provavelmente não vão acontecer em apenas 20 minutos, incluindo uma votação, eu acho que agora o resultado mais provável é que a votação aconteça em 30 de junho e não nessa reunião de 5 de maio. Mas, novamente, cada país é livre para adotar essa aprovação pelo RDW quando quiserem, independentemente do que acontecer com a votação. Tivemos uma patente que a Tesla registrou em outubro de 2024 e acabou de ser publicada. E olha só, tem a ver com o design muito intricado da mão e do antebraço da Tesla para o Optimus e, acreditamos, para o V3. Isso porque tudo o que ouvimos publicamente do Elon e da equipe sobre o que eles estão planejando fazer com a nova mão, que quando eu digo mão e inclui o antebraço, está realmente confirmado e validado nessa patente. E o timing aqui importa porque eu vi pessoas dizendo, bem, se a Tesla registrou isso em outubro de 2024, então o design provavelmente mudou muito desde então. Até certo ponto, isso pode ser verdade. Mas o que a Tesla fez depois revela muito mais, na minha opinião. O que a Tesla realmente fez em outubro de 2024 foi registrar uma patente provisória, que basicamente só garante o timing e a intenção da Tesla. E com esse registro provisório, a Tesla então ganhou 12 meses para basicamente dizer: olha, se qualquer outra empresa como a Figer tentar fazer algo nesse sentido depois dessa data, bem, nós temos prioridade. E a partir dessa data, a Tesla tinha 12 meses para deixar esse registro provisório expirar ou para confirmá-lo. E registrar um pedido de patente de fato sob o PCT, que é basicamente um único registro internacional que pode cobrir mais de 150 países diferentes. E isso garante que a data inicial provisória da Tesla seja considerada como prioridade para eles.
E esse registro do PCT dá à Tesla mais ou menos mais 2 anos para decidir exatamente em quais países ela quer proteção. Enquanto, é claro, eles continuam a aprimorar o design. Eu expliquei isso porque se a Tesla deixasse o registro provisório expirar, então certo, provavelmente eles não seguiriam em frente com esse design. Mas não foi isso que a Tesla fez. Eles decidiram internacionalizar essa patente. E sim, a Tesla iniciou um registro nacional para a China, onde Elon disse que espera a maior concorrência para humanoides. Tudo isso indica que o que está na patente, com possíveis mudanças de material e pequenos ajustes, deve ser o que a Tesla pretende colocar em produção no Optimus V3. Então, alguns dos principais destaques dessa patente. A Tesla está oficialmente deixando de ter atuadores na própria mão, movendo-os para o antebraço, o que novamente é biomimético. Isso vai imitar a nossa biomecânica. E vai resultar em muito menos peso na mão. A Tesla se refere a isso como peso distal, porque é a parte mais distante do centro do robô, o que significa que a mão vai ser muito mais leve, ágil e fácil de manobrar, resultando no final em atividades mais precisas. Além disso, na patente está confirmado que cada braço do Optimus vai ter 25 atuadores, sendo 23 para os dedos e 2 para o pulso. E eu acho que, sem dúvida, um dos maiores avanços dessa patente é como a Tesla está lidando com o gerenciamento de cabos, ou seja, a forma como a Tesla vai simular nossos tendões usando cabos. Normalmente, um grande problema com humanoides é que quando há movimento no pulso, esses cabos vão do antebraço para a mão. Então, quando o pulso se move, alguns desses cabos vão ser puxados e eles precisam se estender e se contrair. Às vezes, ao mover o pulso, há pequenos espasmos nos dedos, porque esses cabos são puxados pelo movimento do pulso. Mas nessa patente, Tesla encontrou uma solução para esse problema. Ou seja, a Tesla vai ter 22 graus de liberdade em cada mão, e a expectativa geral é que uma mão humana tenha cerca de 27 graus de liberdade, o que colocaria a mão do Optimus muito próxima da destreza humana. E outra grande solução é como a Tesla vai usar essas superfícies curvas de contato rolante, que vão imitar nossas articulações dos dedos. Então, cada um dos 4 dedos, exceto o polegar, vai ter esses 4 segmentos diferentes. E então os cabos que simulam os tendões vão ser colocados exatamente nesses canais e sulcos. Alguns vão passar por trás das articulações, e outros vão passar pela frente. Então, no final, cada segmento vai poder se dobrar de forma independente novamente, sem puxar os cabos. E isso vai dar à Tesla essa destreza e todos esses graus de liberdade com pouquíssimas peças por dedo. Nesse design, a Tesla tem apenas 3 desses tendões finos de polímero trançado em cada dedo. Então, como a Tesla sempre disse, esse design é voltado para a fabricação em grande escala. E como cada dedo vai ter 3 desses cabos finos e flexíveis que imitam os tendões, eles vão sair dos atuadores no antebraço, passar pelo pulso, entrar na palma da mão e seguir por aqueles canais ou sulcos integrados dentro de cada dedo. E graças à criatividade da Tesla com o gerenciamento desses cabos e onde eles estão sendo posicionados, isso vai evitar todo aquele movimento indesejado e qualquer tremor, por assim dizer, de puxar os cabos quando você não quer. E cada dedo vai ter 4 segmentos dessas articulações de contato rolante, enquanto o polegar vai ter 3. E nesses segmentos, essas superfícies de contato rolam umas contra as outras, em vez de girarem em torno de um pino fixo, o que deve proporcionar um movimento de dobra muito mais natural. Permitir que o ponto de pivô se mova levemente enquanto o dedo se curva simula melhor o funcionamento real do dedo. Além disso, o pulso agora pode se mover em 2 direções. Ele pode inclinar para cima e para baixo, e girar de um lado para o outro. A Tesla deve fazer isso com 2 motores, não 4. A Tesla faz isso movendo ambos os motores na mesma direção para inclinar o pulso e em direções opostas para girá-lo. Então parece ser um truque mecânico que vai reduzir o peso e o número total de peças sem realmente precisar sacrificar muito o alcance de movimento. Mas, novamente, o mais interessante aqui é como a Tesla lida com esses cabos ou tendões. Então, ao longo da parte do antebraço, esses cabos ficam empilhados horizontalmente, mas quando passam pelo pulso, bem aqui nessa zona de transição, como eles chamam, eles passam a ficar empilhados verticalmente. Mas todo esse feixe, quando passa pelo pulso, é colocado de forma perfeita para que o pulso ainda possa girar e se mover livremente sem impactar esse conjunto de cabos. Claro, eu vou deixar o link da patente completa abaixo, mas sinceramente preciso de mais tempo para entender tudo, pois tem muito mais lá. É algo técnico, mas acredito que isso indica que a Tesla pretende seguir com esse design, considerando o registro da patente. E se você está pensando, ué, espera aí, agora que isso está disponível, outras empresas podem copiar o que a Tesla está fazendo.
Mas pessoal, não se esqueçam do que aconteceu no setor automotivo. As coisas da Tesla estão disponíveis há anos. As demais empresas não conseguem copiar porque a Tesla fabrica muitas peças internamente de forma integrada. Não é possível simplesmente comprar essas peças prontas. E com o Optimus em certo grau, a Tesla vai realmente fabricar as máquinas que produzem as peças, seja ela mesma ou em parceria com seus fornecedores. Então talvez uma startup de robótica novinha possa olhar para isso e dizer, ok, esse é um bom modelo para seguirmos em frente. Mas para todas as empresas já existentes que já têm seus próprios processos, a complexidade aqui não é algo que possa ser facilmente duplicado. E aliás, se a Tesla realmente quiser fazer valer a patente, bem, se ela for concedida, então eles podem. Com um timing oportuno, alinhado ao que discutimos, foi publicado este estudo, Segunda Vida e Caminhos de Reciclagem de Baterias de Veículos Elétricos. Ele diz, nós avaliamos a economia na requalificação e reciclagem de baterias de veículos elétricos, estimando o preço máximo de aquisição que empresas de requalificação e recicladoras, como a Redwood Materials, poderiam pagar por pacotes de baterias usados de veículos elétricos. Considerando químicas de cátodo, condições de uso inicial, aplicações de segunda vida e processos de reciclagem. A conclusão é que a requalificação é mais econômica do que a reciclagem para baterias LFP, devido à sua vida útil relativamente longa e aos materiais de baixo valor. Enquanto a reciclagem geralmente é mais econômica do que a requalificação para baterias de lítio, níquel, cobalto, óxido de alumínio ou NCA, devido à sua vida útil mais curta e aos materiais de maior valor. Mas com o tempo, isso pode estar mudando devido ao trabalho de Jeff Dawn e seu laboratório, que mostraram novidades sobre o ciclo de vida das baterias à base de níquel. Mas por enquanto, para focar no principal ponto deste estudo, eles dizem que em vez de reciclar os pacotes de baterias LFP, na verdade é mais econômico usá-los em uma segunda vida para armazenamento de energia. Então, não é apenas algo que pode acontecer economicamente, é realmente algo que deveria acontecer. Eles disseram, estimamos os custos de recondicionamento em dólares por quilowatt-hora no nível do pacote para um pacote de Tesla Model S. Isso não é só hipotético para a Tesla. No estudo, eles disseram que usaram pacotes do Model S como nosso caso base, que tem uma capacidade nominal de 85 kWh. Saiba que não dá para pegar os dólares por quilowatt-hora, multiplicar por 85 e dizer que custará cerca de $1.000 para transformar uma bateria do Model S em armazenamento de energia, pois esse valor serve apenas para validar o pacote de baterias. Ainda seriam necessários invólucros, inversores e outros itens para funcionar como armazenamento de energia. O importante é que nos próximos 10 anos, com o desenvolvimento da indústria, teremos mais flexibilidade. Não apenas como clientes, mas também quanto ao que a Tesla pode fazer com seus veículos usados, quando as baterias chegam ao fim da vida útil nas estradas. E isso me frustra muito, porque ainda temos milhões de pessoas que acham que esses pacotes de baterias são um problema quando acabam nos veículos elétricos, e claramente esse não é o caso. A Tesla está processando a Dakota do Norte para abrir 2 concessionárias em Bismarck e Fargo, após uma audiência nesta segunda-feira. A lei da Dakota do Norte proíbe que fabricantes tenham concessionárias e obriga a venda de veículos apenas para concessionárias franqueadas. A Tesla está pedindo ao tribunal que declare que a empresa não se enquadra na definição de fabricante contida na lei estadual. Se o tribunal discordar e considerar a Tesla uma fabricante pela lei, a empresa pede que avalie se uma exceção do estatuto se aplica ao caso. A Tesla só quer poder vender seus carros em Dakota do Norte e não obrigar os clientes que desejam comprar um veículo da Tesla a terem que dirigir até Minnesota ou outro estado para isso. Documentos judiciais apontam que há mais de 800 Teslas registrados em Dakota do Norte, um número baixo que reflete a indisponibilidade desses veículos no estado. O procurador-geral de Dakota do Norte, agindo como um mala, afirmou que a Tesla pode operar no estado como qualquer outro fabricante. Eles podem nomear concessionárias, firmar franquias e vender assim. O pior é que, mesmo vencendo o caso, a Tesla não receberia automaticamente as licenças para as 2 concessionárias propostas. Uma decisão favorável só permitiria à Tesla apresentar novo pedido e tentar convencer o Departamento de Transporte de Dakota do Norte de que cumpre os demais requisitos legais para obter a licença de concessionária. Uma informação, aceite ou não, Dakota do Norte é um dos maiores produtores de petróleo dos Estados Unidos. Isso gera dezenas de bilhões de dólares por ano para a economia de Dakota do Norte. Então, é claro que essa indústria influencia fortemente a direção que o estado de Dakota do Norte está tomando, o que é parte do motivo pelo qual tem sido tão atrasado em relação aos veículos elétricos até agora. A atualização de primavera da Tesla já está disponível. Uma novidade não documentada. Os ícones de atalho na parte inferior da interface estão maiores. E um dos recursos do Robotaxi para a tela traseira nos carros agora está chegando aos veículos dos clientes.
Você pode realmente ver o destino e o horário de chegada pela tela traseira, como dissemos. Então, para todos os pais que precisam responder a pergunta das crianças, já chegamos, tá aí. A Tesla vai comemorar seu lançamento oficial na Estônia este mês, no dia 24 de abril, e eles vão organizar um evento nesse dia para celebrar. Agora, a Estônia é um mercado bem pequeno. Eles vendem cerca de 25 mil carros por ano, sendo veículos elétricos apenas alguns milhares anuais. Isso não vai mudar drasticamente o mercado, mas já há infraestrutura de recarga lá. Bom ver a Tesla entrando nesse mercado. A Samsung concluiu os preparativos para a operação de sua fábrica de chips em Taylor, Texas, e realizará uma grande cerimônia de instalação de equipamentos no dia 24 deste mês. Lembre-se de que isso marca 3 anos e meio desde o início das obras em novembro de 2022. E essa fábrica estava inicialmente prevista para entrar em operação em outubro de 2024, mas como já mencionamos, houve vários atrasos. A Samsung planeja produzir os chips IA 5 e IA 6 da Tesla usando o processo de 2 nanômetros nesta fábrica. E o cronograma faz sentido, já temos esse equipamento instalado. Eles provavelmente vão precisar de pelo menos um ano antes de conseguirem atingir uma taxa de aproveitamento minimamente estável para produzir para a Tesla, o que nos leva ao que já esperávamos, talvez só no final de 2027 para o IA 5 realmente estar disponível no mercado. A Tesla agora está se preparando para lançar o Model XL na Índia, e isso pode acontecer já na próxima semana. Como tínhamos muitas outras coisas para falar hoje, não vou me aprofundar no que Elon disse aqui, mas sinto que devo uma breve explicação, já que disse que daria. Quando ele disse que ambos os chips IA 5 e IA 6 têm cerca de metade dos aceleradores de computação de IA dedicados às RAM. Então, a largura de banda efetiva da memória é uma ordem de magnitude maior do que a largura de banda da DRAM para qualquer cálculo feito no cache RAM. Então, voltando ao IA 5. Esses aceleradores AAA são apenas o nome interno que a Tesla usa para fazer todos os cálculos de tensor ou de matriz para essas redes neurais. Assim como o Google tem seus TPUs personalizados, suas unidades de processamento de tensores, os aceleradores AAA da Tesla são praticamente a mesma coisa, e estariam nesse chip de processamento aqui no meio. Elon está dizendo que a Tesla optou por abrir mão de parte do poder bruto de processamento em flops desse chip. E em vez disso, eles estão dedicando esse espaço às RAM, que de forma simples pode ser vista como uma memória muito mais rápida. E então, nas laterais, como mencionamos, temos uma memória separada que ainda seria classificada como DRAM, que é um pouco mais lenta do que as RAM. E embora sim, essa DRAM esteja integrada neste encapsulamento aqui, tecnicamente ela está fora do chip principal de processamento, diferente das RAM que está nele. Então, como Elon disse, cerca de metade dos aceleradores AAA do chip principal de processamento são realmente dedicados às RAM, que é parte de como a Tesla consegue essa melhoria de ordem de magnitude na largura de banda de memória para qualquer um desses cálculos matemáticos feitos nas RAM. Porque, novamente, ela está bem ao lado do processamento principal nesse chip central, muito mais próxima do que a DRAM nas laterais, embora até mesmo essa ainda seja próxima em relação ao IA 4. Mas algo me diz que ainda não terminamos de falar sobre isso, então talvez em um dia com menos notícias no futuro, a gente possa voltar a esse assunto. Mas por enquanto, tudo o que posso dizer é que precisamos desesperadamente, um dia, de um documentário sobre a equipe de engenharia da Tesla e como ela tomou muitas dessas decisões. A equipe de fabricação da Tesla divulgou um novo vídeo com Lars na Giga Berlin. E quando se trata do processo GigaCast, anteriormente o tempo de ciclo era em torno de 120 segundos, mas na Giga Berlin eles reduziram isso para 68 segundos. Percebemos áreas muito quentes, mas agora, com um sistema de resfriamento melhor, conseguimos operar mais rápido. Conseguir 30% mais resfriamento com a mesma máquina é impressionante, mas mais ainda é saber que você montou essa equipe do zero. Ao criarmos as GigaCastings, não havia precedentes mundiais, então começamos com pessoas apenas interessadas. Sim, essa equipe é realmente formada por piratas. No começo nós começamos e foi bem no início que surgiram muitos problemas, você sabe disso. Por isso, com essa equipe de engenharia, desenvolvemos todo o processo que agora funciona bem melhor. Se você observar o espírito da equipe, verá que lutam o tempo todo para dar o melhor nesse trabalho. Então eu acabei de perceber que nos últimos 30 minutos estive gravando com o microfone no mudo. Preciso sair hoje à noite, então não tenho tempo para voltar e regravar tudo. Bom, não era uma informação crucial, mas se você está se perguntando por que o Dylan não falou sobre isso hoje, bem, provavelmente aí está a sua resposta. Ah, foi mal.
Mas rapidinho, vou destacar que dados da S&P Global mostraram que no quarto trimestre a SpaceX comprou cerca de 18% dos Cybertrucks que foram vendidos. A SpaceX comprou 1.279 dos pouco mais de 7.000 que foram vendidos no quarto trimestre. As ações da Tesla fecharam o dia a $400,62, uma alta de 3,01%, enquanto o NDX subiu 1,3%. O volume foi 36% maior do que a média. Peço desculpas novamente pelo erro na gravação. Desejo um ótimo final de semana e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.